Capítulo 5. A linguagem universal da dor. O terceiro milagre da vida. A dor física é a linguagem universal com que a Mãe Natureza conversa com toda criatura da Terra e é entendida e respeitada por todos. Jamais conheci uma pessoa de mentalidade normal que não tenha pavor de dor física. Nunca ouvi falar de alguém que não tentasse evitar a dor física de todas as formas possíveis. Todavia, a dor é um dos instrumentos mais sagazes da natureza, pois é o meio com que ela força os indivíduos de todos os níveis de inteligência a observar a lei da autopreservação. Quando a dor física chama, o indivíduo responde e se empenha em remover a causa. Se ela vem na forma de dor de cabeça, o indivíduo inteligente em geral procura a causa e muitas vezes verifica que provém de envenenamento devido à eliminação inadequada das toxinas. Uma dose de sais ou um enema proporciona alívio temporário imediato. Se o indivíduo menos inteligente experimenta uma dor de cabeça, é provável que engula uns comprimidos de aspirina e diga: pois então, acho que resolvi o assunto. O que em geral acontece temporariamente, não por corrigir a causa, mas por paralisar temporariamente o nervo que transmite o grito de dor desde a origem para o cérebro, onde algo pode e deve ser feito a respeito. Quando os tipos de dor mais gentis da natureza falham em sensibilizar o indivíduo para que preste atenção ao chamado e procure a causa, a natureza geralmente o derruba e coloca de cama por meio de um afortunado feitiço de doença, enquanto fornece um serviço completo de reparo físico. A pessoa mais inteligente jamais fala da doença como um infortúnio, mas olha como uma bênção, uma espécie de misericordiosa generosidade da Mãe Natureza, com a qual recebe um novo arrendamento de vida em vez de um funeral. Dor e enfermidades físicas são maldições apenas quando consideradas como tal por aqueles que não reconhecem que elas são instrumentos para o bem do homem, sem as quais ninguém poderia sobreviver em média por 70 anos. Quando a natureza hospitaliza um indivíduo, seja em um leito de hospital ou em sua própria casa, ela o retira de ação para que ele possa usar todas as energias para se recuperar. Também dá a ele o descanso e tempo muito necessários para descobrir o poder e as utilidades de sua mente, bem como para engajar-se em meditação e pensamento sobre a causa de suas enfermidades. Assim, o indivíduo pode descobrir que a causa é uma variedade de pecados que ele poderia ter evitado se tivesse ouvido a voz da dor. Doença física é tão evidentemente uma bênção que aqueles que mandam cartões de solidariedade aos amigos enfermos deveriam em vez disso mandar cartões de congratulações, dizendo algo assim: congratulações pela boa sorte em ter um período abençoado de descanso, assistido pelo maior médico de todos, o Dr. Tempo Traço, que sabe do que você necessita e cuidará para que receba. Adote essa atitude mental positiva em relação a enfermidades físicas e observe quanto sua atitude mental funciona bem para remover a causa da enfermidade. Você então reconhecerá que dor e enfermidade física são bênçãos sem as quais o homem não sobreviveria por muito tempo. Junto com a linguagem universal da dor, a natureza engenhosamente proporcionou os meios de resistência à dor e um tampão quando a capacidade de resistência é atingida, na forma de inconsciência. Quando a dor vai além da resistência humana, a pessoa simplesmente adormece em estado de inconsciência. Existem dois tipos de dor. Um é físico, o outro é mental, existindo apenas na mente. A maioria das dores físicas são grandemente exageradas pela reação mental a elas. Em tratamentos dentários, por exemplo, a dor é aproximadamente 10% física e 90% mental. A maior parte do sofrimento dentário ocorre na forma de medo, antes do paciente estar sentado na cadeira do dentista. A técnica odontológica moderna praticamente eliminou a dor física real das cirurgias dentárias. E a psicologia moderna, como mostrado em um capítulo subsequente, varreu a dor mental do tratamento odontológico. O domínio da dor física representa um dos maiores desafios àqueles que buscam paz mental por meio da autodisciplina. Proporciona à pessoa uma oportunidade excelente para tomar plena posse de sua mente, que é a única coisa que ela precisa fazer a fim de fazer a vida compensar nos termos de sua escolha. Torne-se senhor de seu apetite seguindo a fórmula de um capítulo subsequente. Coloque o estômago sob controle total.
E o domínio do medo da dor física não será difícil. Os índios norte-americanos nunca tiveram medo da dor física. Originalmente, antes de serem amolecidos e corrompidos pela chegada do homem branco, os índios, quando feridos, continuavam a se movimentar e tratar de suas tarefas diárias como se nada tivesse acontecido. Seguindo a pista dos índios, hoje em dia muitos cirurgiões aconselham os pacientes submetidos a certos tipos de procedimento cirúrgico a retomar a rotina pouco depois da operação. O cirurgião reconhece, assim como os índios talvez também reconhecessem, que a natureza faz um trabalho de cura maravilhoso quando se confia nela e se aprende a cooperar com ela de modo inteligente. Nas regiões montanhosas do sul, há mulheres que dão à luz num dia e voltam às tarefas domésticas ou mesmo ao trabalho no campo no dia seguinte. Fazem menos estardalhaço sobre o parto do que muitas mulheres sobre uma dor de cabeça ou resfriado e não conhecem o medo da dor física. Em tempos de guerra, não é incomum nas batalhas os homens seguirem lutando depois de gravemente feridos, muitas vezes sem sentir qualquer dor até o combate estar encerrado. Sob o estresse da batalha, a mente do soldado fica tão plenamente concentrada na tarefa em mãos que ele se ergue acima do medo da dor psicológica, por isso não sente dor até as emoções desacelerarem para o nível normal. Usando como pista a afirmação anterior de um fato conhecido, deve ficar óbvio que a natureza dotou-nos de um maravilhoso mecanismo com o qual podemos nos elevar sobre a dor física ou mental e dominar qualquer tipo de medo, bem como superar tristezas e frustrações de qualquer espécie. A fórmula exata de como isso pode ser alcançado é claramente apresentada no capítulo que descreve como se pode preparar a mente para um tratamento dentário. Em meus 40 e poucos anos de experiência referente à organização e ensino da ciência do sucesso, tive o privilégio de entrar em contato próximo com praticamente todo tipo de problema humano conhecido e todo tipo de ser humano. Uma das lições mais impressionantes que aprendi com esses contatos íntimos consistiu no fato de que as pessoas mais bem-sucedidas, as verdadeiramente grandes, as líderes em seu campo de atividade, haviam dominado o medo da dor física e mental. Em contrapartida, observei que os fracassados e imprestáveis eram vítimas do medo da dor física e mental, muitas vezes assolados pela superstição. A partir dessa constatação, fica evidente que existe relação direta e significativa entre o domínio da dor física e mental e a obtenção de sucesso pessoal na carreira. O fato significativo é o seguinte: o domínio da dor física e mental é uma forte indicação de que se assumiu o comando total da própria mente, sendo esta a única coisa sobre a qual o Criador proveu o homem do privilégio de controle absoluto. No decorrer de minha pesquisa sobre as causas do sucesso e do fracasso, ministrei muitos cursos para homens e mulheres de praticamente todas as condições de vida. Um dos personagens mais notáveis que já conheci foi uma viúva que participou de uma de minhas turmas em Washington, D.C. Ela perdeu o marido na Primeira Guerra Mundial. Pouco depois ficou doente e teve que passar por uma grande cirurgia. A primeira operação não foi bem sucedida e teve que ser seguida por 2 cirurgias adicionais. As despesas da doença exigiram que ela vendesse sua modesta casa. Portanto, quando saiu do hospital depois da última operação, ela não tinha onde morar. A mulher tinha 2 filhos casados, mas nenhuma das esposas permitiu que ela morasse na casa delas sequer temporariamente. Ela tinha um irmão e uma irmã, e nenhum dos 2 se dispôs a cuidar dela durante a convalescença. Por fim, o pastor da igreja que ela anteriormente frequentara deu uma mão e encontrou uma vizinha que concedeu abrigo temporário. Foi quando encontrei essa mulher notável pela primeira vez, ao ser chamado na esperança de que pudesse ajudá-la a se tornar autossuficiente. Claro que era um caso de caridade, e eu não tinha a intenção de cobrar nada por meus serviços, mas tive a maior surpresa de minha vida quando disse à mulher que desejava que ela se tornasse minha aluna sem qualquer custo de matrícula. Considero a resposta dela um clássico, digna de ser citada aqui. "Você é muito bondoso", ela começou. "Mas sempre acreditei que essa coisa de algo a troco de nada não existe. Você é um profissional e ganha vida ensinando outras pessoas a viver de maneira adequada. Portanto,
Entrarei para o seu curso e me colocarei sob sua orientação apenas mediante o claro entendimento de que farei isso mediante um arranjo de pagamento posterior. É verdade que sofri dor física e angústia mental, mas não desisti de lutar, nem sucumbi a essas circunstâncias penosas. Não tenho recursos financeiros no presente, mas disponho de todas as minhas faculdades mentais e pretendo usar tais faculdades como o Senhor pretendeu que eu fizesse, para me libertar da escassez e de todos os tipos de medo. Perdi meu marido, assim como milhares de outras mulheres, e não sou melhor que elas. Meus filhos, meu irmão e irmã recusaram-se a dar ajuda quando mais necessitei, mas a recusa prejudicou mais a eles do que a mim, pois privou-os de serem misericordiosos com uma pessoa desamparada. Todavia, a recusa deles deixou um caminho aberto pelo qual posso readquirir minha independência com o uso de minha mente. Não lamento pelo sofrimento que passei porque me deu o vigor moral com que vou adquirir minha liberdade no futuro. E, prosseguiu ela, não quero guardar nenhum sentimento ruim contra minha família por se recusar a vir em meu socorro, pois a negligência deles proporcionou-me uma oportunidade maravilhosa de cumprir a admoestação do Senhor de perdoar aqueles que nos ferem. Perdoe os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Durante as adversidades pelas quais passei, encontrei a semente de um benefício equivalente. A semente consiste na descoberta do poder de minha mente e dos meios pelos quais tal poder pode tornar-se o senhor da tristeza e do sofrimento. Mas o benefício mais maravilhoso que recebi de minhas adversidades consiste na descoberta de que o sofrimento, seja dor física ou angústia mental, coloca-nos em posição favorável para apelar ao Senhor. Antes de meu marido ser morto eu pertencia a uma igreja. Depois de deparar com adversidades sem sucumbir a elas, tornei-me cristã e agora vivo minha religião em vez de meramente aceitá-la como algo em que acreditar. Na verdade, na hora de meu maior sofrimento, descobri minha alma invencível. Portanto, você com certeza pode entender por que não guardo rancor contra meus parentes, pois foi pela negligência deles, mais do que por qualquer outra coisa, que fui apresentada aos poderes de minha mente. Não lamento por mim, mas lamento muito por meus parentes, porque não estavam prontos para acolher uma oportunidade maravilhosa de descobrir a grandeza de suas mentes pelo exercício de misericórdia por alguém que tinha o direito de esperar a ajuda deles. Essa mulher entrou em meu curso, dominou a ciência do sucesso e mais tarde foi nomeada pelo presidente dos Estados Unidos para um dos mais importantes cargos do governo já ocupados por uma mulher. Mais tarde ela começou a organizar as funcionárias do governo em um curso no qual ensinava o caminho para descobrirem suas mentes, usando como base de instrução a filosofia da ciência do sucesso, que representa tudo que se conhece dos fundamentos da autodeterminação. Sim, foi preciso algo mais do que 3 grandes cirurgias: a perda do marido, a perda dos recursos financeiros e a recusa dos parentes em prestar socorro no momento de necessidade para instigar essa brava mulher a encontrar o caminho para a fonte de todo o poder em meio à adversidade e ao sofrimento mental e físico. Ele encontrou a semente de um benefício equivalente que veio com seu sofrimento unicamente por sua atitude mental positiva em relação a ele. Ela descobriu o caminho para transmutar circunstâncias negativas em benefícios positivos, um privilégio que é direito de todo ser humano. Sofrimento por dor física ou mental, decepções, frustrações e tristezas são os meios pelos quais alguém pode tornar-se grande ou sucumbir em fracasso permanente. O fator determinante dessas duas circunstâncias recai inteiramente sobre a atitude mental diante das adversidades. Para uma pessoa, elas podem parecer empecilhos. Para outra, tais como a viúva da história que você leu, tornam-se trampolins para um nível de vida mais elevado, onde a pessoa pode tornar-se senhora de tudo que observa. A história dessa viúva não ficaria completa sem citação de sua prece favorita: não peço superabundância de coisas materiais, ó Senhor, mas apenas as coisas de que necessito. E não peço para ser aliviada da tristeza e da dor,
mas apenas para que me seja mostrado como transmutá-las em sabedoria para me adaptar ao plano geral e ao propósito da vida na Terra. E não peço nenhum favor que não esteja igualmente disponível a toda a humanidade. Caso eu seja ofendida por outros, peço apenas que me seja dada a força para perdoar, que a eles seja dado o privilégio de se arrepender. Por fim, peço apenas que eu seja guiada em todas as circunstâncias de minha vida de modo a me adaptar a elas favoravelmente, pelo entendimento. Vezes sem conta, durante os 40 e poucos anos que dediquei ao estudo do comportamento humano, observei homens e mulheres que encontraram seu patrimônio espiritual devido à dor física ou mental. A maior mulher que já conheci, minha madrasta, passou grande parte do final de sua vida sofrendo uma dor quase insuportável por causa da artrite. Todavia, pôs em prática uma iniciativa que já beneficiou muitos milhões de pessoas e está destinada a beneficiar mais incontáveis milhões, algumas ainda por nascer. Ela foi responsável por minha educação inicial, que por fim levou-me a ser incumbido por Andrew Carnegie de dar ao mundo a primeira filosofia prática de realização pessoal. Se minha madrasta não houvesse acabado confinada a uma cadeira de rodas, ninguém suspeitaria de que vivia em dor constante. Sua voz era sempre agradável, e ela conversava apenas em uma linha de pensamento positivo. Nunca reclamava e sempre tinha uma palavra de incentivo para todos nós que vivíamos perto dela. Tenho certeza de que qualquer um que a conheceu e entendeu a extensão em que ela dominava a dor física ficaria completamente envergonhado de expressar medo de qualquer tipo de tratamento dentário ou cirurgia. A atitude mental de minha madrasta em relação à dor física foi um dos principais fatores a fazer dela uma pessoa realmente grande, amada por todos que a conheciam, invejada por alguns por causa da profunda autodisciplina. Vemos assim, mais uma vez, que a atitude mental em relação à dor física é o fator determinante que torna a dor a senhora ou apenas algo a ser transmutado em algum tipo de serviço benéfico. Em vez de pensar em sua dor física e reclamar dela, minha madrasta direcionava sua mente para ajudar os outros, particularmente os membros de nossa família, e assim minimizava os efeitos de seu sofrimento. Isso pode ser uma sugestão benéfica para todos que deixam a mente presa em seus problemas. E poderia ser benéfico também se todos que têm problemas que acreditam serem insolúveis ficassem convencidos de que a melhor maneira possível de solucionar tais problemas é olhar em volta até encontrar outra pessoa com um problema semelhante ou maior e ajudá-la a encontrar a solução para o problema dela. Dessa maneira, a mente negativa é transferida do eu para o outro e transmutada em uma mente positiva, dirigida ao benefício dos outros. As chances são de 1000 para 1 de que, na ocasião em que o problema do outro for solucionado, a pessoa terá encontrado a solução para o problema dela. Uma mente positiva é um poder praticamente irresistível que pode ser dirigido para a obtenção de qualquer objetivo desejado, inclusive, é claro, o domínio da dor mental e da dor física. Devo lembrá-lo mais uma vez. Uma mente positiva é também a primeira das 12 grandes riquezas da vida. A fórmula para a manutenção de uma mente positiva é descrita com clareza em um capítulo subsequente. Domine a fórmula, aprenda a aplicá-la e você não mais terá medo de dor física ou mental. De fato, você não terá mais medo de coisa alguma. Você não se prenderá mais em um nível de mediocridade por limitações autoimpostas a respeito de sua ocupação ou de qualquer aspecto da vida. Você não precisará mais da ajuda de ninguém, mas estará em posição de conceder ajuda a muitos. A maioria das pessoas condena-se à prisão por toda a vida. Não obstante carregue as chaves da prisão sem saber. A prisão consiste em limitações autoimpostas que o indivíduo estabelece na mente ou permite que os outros o façam. As chaves consistem no poder que todos receberam do Criador para tomar plena posse da mente e direcioná-la para a solução de todos os problemas, para a realização de todos os fins desejados. Aqueles que exercem essa prerrogativa inexorável e tomam plena posse de sua mente jamais têm medo de nada. Nunca limitam-se na obtenção dos fins desejados e atraem para si, com facilidade, uma superabundância de tudo que representa sucesso individual. Lembre-se, onde quer que paire a gralha preta do medo, existe algo adormecido que precisa ser despertado.
ou algo morto que precisa ser sepultado. Uma das mais estranhas anomalias da vida é a ausência de medo ser a principal causa de sucesso individual, e não a educação formal ou o brilhantismo mental. O medo de qualquer tipo não só é o maior causador de fracasso na carreira, como também é o principal motivo para as orações trazerem apenas resultados negativos. O oposto do medo é a fé. E a fé é a senhora de tudo que não se quer e o meio de se alcançar tudo que se deseja. A única coisa que possibilita a um indivíduo elevar-se acima do medo de qualquer enfermidade física é reconhecer que possui uma mente sem limitações, exceto aquelas que ele mesmo cria. Há pouco tempo, o dentista que fez minhas dentaduras contou para outro paciente como enfrentei a cirurgia dentária e tive todos os meus dentes extraídos sem dor ou desconforto. O paciente era um pastor. Todavia expressou dúvida de que alguém conseguisse fazer isso. Fico imaginando que tipo de pastor ele é realmente. A maioria dos pastores sabe que o poder da mente não tem limites quando estimulado pela fé. E todo médico e dentista sabe que, na maioria dos casos, o medo fere mais o paciente do que a enfermidade física de que ele sofre. Posso conjecturar que médicos e dentistas vão saudar a chegada deste livro que ensina como condicionar a mente para tratamento dentário ou cirurgia a fim de livrar o paciente do medo. O livro será saudado porque brandará o fardo de médicos e dentistas cujos pacientes seguirem os conselhos apresentados, bem como aliviará os pacientes do sofrimento que experimentam por causa do medo. Embora seja verdade que a dor física é a linguagem universal com que a natureza fala com todos os seres vivos, também é verdade que essa linguagem dispõe de um dispositivo engenhoso para garantir que o indivíduo possa aceitar a orientação da dor sem sucumbir a ela. Quando a dor física torna-se maior do que o indivíduo possa suportar, a natureza coloca-o para dormir. O que prova mais uma vez que a natureza mantém o equilíbrio em todas as coisas e jamais permite que alguém sofra nenhum tipo de dano ou desconforto sem proporcionar os meios de cura. Tendo esse importante conhecimento dos caminhos da natureza como ponto de partida, os médicos praticamente tiraram o medo da dor no parto por meio de um sistema conhecido como sono crepuscular, que induz a paciente a um estado de semiconsciência. O sono crepuscular pode ser induzido por injeções hipodérmicas brandas indolores ou por tratamento com terapia sugestiva hipnose parcial. Pela aplicação de hipnose, a mente consciente pode ser temporariamente posta de lado, e o médico pode dar diretrizes ao paciente via subconsciente. Com esse tipo de tratamento, pode dar-se ao subconsciente qualquer diretriz de que o indivíduo necessite para ajudar na recuperação da dor física ou de qualquer condição mental que esteja causando aflição, inclusive todos os tipos de medo. Claro, a hipnose é mais uma das sagazes salvaguardas que a natureza providenciou para a proteção do indivíduo contra a dor mental e física, bem como um meio pelo qual se pode condicionar a mente para atingir qualquer objetivo desejado, tais como riqueza e prosperidade financeira em substituição à pobreza. A autossugestão, a auto-hipnose, é usada constantemente por todas as pessoas, o tempo todo, quer reconheçam o fato ou não. E a parte triste desta verdade é que a maioria das pessoas utiliza esse poderoso instrumento inconscientemente de maneira negativa, o que traz pobreza, problemas de saúde, infelicidade, medo e limitações autoimpostas de quase todos os tipos concebíveis. Essa aplicação negativa da autossugestão ocorre quando o indivíduo deixa-se assediar por medos e preocupações que mantêm sua mente nas circunstâncias e coisas que ele não deseja. A aplicação positiva da autossugestão para fixar na mente as circunstâncias e coisas que se deseja é mais plenamente descrita nos capítulos subsequentes. A fórmula para se atingir esse fim é simples e está sempre sob o controle direto do indivíduo. Quando a autossugestão é aplicada por duas ou mais pessoas trabalhando em perfeita harmonia para atingir um objetivo definido, como no caso de marido e mulher no intercurso sexual, os resultados com frequência beiram o miraculoso. Ao avançar na leitura dos capítulos, o autor deseja que você fique plenamente familiarizado com determinadas forças importantes. Algumas delas são: 1. Autossugestão.
meio pelo qual pode-se dar diretrizes à mente subconsciente a respeito de qualquer objetivo desejado pelo simples processo de conferir emoção aos desejos e repeti-los com frequência, conforme será explicado nos próximos capítulos. 2. Transmutação: o ato de transformar uma forma, substância ou pensamento em outra coisa, tal como desviar a mente de pensamentos sobre medo, infelicidade e pobreza para pensamentos sobre afluência, felicidade e sucesso. Um tipo poderoso de transmutação pode ocorrer quando se começa a procurar a semente de um benefício equivalente em todas as circunstâncias desagradáveis e direcionar a mente para o desenvolvimento dessa semente em vez de deixá-la ruminar sobre a circunstância que produziu a semente. 3. Mastermind: a aliança de duas ou mais mentes, em estado de perfeita harmonia, para alcançar objetivos definidos. A mais forte aliança de mastermind é aquela entre um homem e sua esposa. 4. Auto-hipnose: a hipnose é um instrumento sagaz, proporcionado pela natureza, com o qual se pode condicionar a mente para atingir qualquer finalidade desejada. É o meio pelo qual o indivíduo pode tomar posse de sua mente e dirigi-la para fins positivos ou negativos. A mente é a única coisa que o Criador concedeu ao homem com o privilégio de controle exclusivo. E autossugestão, ou auto-hipnose, é o meio que pode transformar esse privilégio em maldição ou bênção, dependendo de como é adotado e utilizado. A auto-hipnose é uma das principais técnicas do autor para condicionar a mente de milhões de pessoas visando a obtenção de prosperidade financeira e a paz mental. 5. Subconsciente: a parte subconsciente da mente consiste em uma região do cérebro que atua como um sexto sentido ou portal para a inteligência infinita. Esse portal pode ser aberto e usado sem limitação em qualquer objetivo desejado, com o auxílio da fórmula apresentada em um capítulo subsequente. É por esse portal que todas as preces devem passar. Tenha em mente o importante fato de que é por esse portal, às vezes deixado aberto de modo descuidado, que os pensamentos negativos emitidos por outras pessoas podem entrar na mente e causar fracasso, preocupação, derrota e enfermidades mentais e físicas. O sexto sentido, operando pela mente subconsciente, é uma estação transmissora e um equipamento receptor de vibrações do pensamento, e é responsabilidade do indivíduo guardar-se contra os pensamentos negativos de outrem captados constantemente pelo receptor e também proteger as outras pessoas, abstendo-se de emitir quaisquer pensamentos de natureza negativa pela estação transmissora. O único plano seguro para o incremento do bem-estar próprio e a proteção dos outros é manter a mente tão ocupada transmitindo pensamentos positivos que não sobre tempo para emitir pensamentos negativos, pois, tão certo quanto a noite segue o dia, quaisquer pensamentos que se emite voltam grandemente multiplicados, para abençoar ou amaldiçoar. Um grande filósofo afirmou essa verdade profunda de modo muito sucinto quando disse: o que quer que você faça para ou por alguém, pelos pensamentos que emite, você faz para ou por si mesmo. Portanto, o melhor método de se proteger contra o influxo de pensamentos negativos emitidos por outras pessoas é manter a estação transmissora tão ocupada emitindo pensamentos positivos que não haja tempo disponível para receber pensamentos negativos. Esse método é imbatível, prático e está sob o controle do indivíduo. Pensamentos negativos emitidos por outras pessoas podem entrar na mente por meio do sexto sentido, mas, pela autossugestão, podem ser instantaneamente transmutados em pensamentos positivos e direcionados para a obtenção de circunstâncias e coisas que se desejem. Esse é o tipo mais benéfico de transmutação conhecido pelo homem, e com ele o indivíduo pode tomar plena posse de sua mente. Não fuja dos termos autossugestão e auto-hipnose porque não os entende. A simples verdade é que você usa esses princípios constantemente, quer reconheça ou não. Portanto, em vez de usá-los às cegas, para fins destrutivos, é melhor incorporá-los e usá-los de modo consciente para atingir finalidades desejáveis. A autossugestão, que traz tanta derrota e fracasso a tanta gente, também contém os potenciais de triunfo e sucesso, quando entendida e aplicada com definição de propósito.